O silêncio pode ser mais ensurdecedor que qualquer ruído. Era esse o paradoxo que habitava os corredores de mármore da mansão dos Almeida há mais de 3 décadas. Uma propriedade onde ecoavam apenas os passos solitários de 2 mulheres que jamais haviam ouvido sua própria voz. Marina e Helena Almeida, aos 35 anos, eram herdeiras de um dos maiores impérios financeiros do país. Filhas de Eduardo Almeida, magnata que construíra sua fortuna no setor imobiliário, elas possuíam cartões de crédito sem limite, um closet que rivalizava com lojas de grife e acesso aos melhores médicos do continente. Mas havia algo que todo o dinheiro do mundo não conseguira comprar: a capacidade de serem verdadeiramente ouvidas pelo próprio pai. As gêmeas do milionário eram surdas, até que uma empregada de origem humilde fez algo que ninguém jamais imaginaria ser possível. O que aconteceu naquela mansão de São Paulo não mudou apenas 3 vidas, transformou a compreensão de toda uma família sobre o que significa verdadeiramente se comunicar. Esta é uma história sobre muralhas invisíveis, sobre tesouros humanos escondidos por décadas de superproteção, e sobre como às vezes as maiores revelações vêm das fontes mais improváveis. Uma narrativa que começou com gestos tímidos numa cozinha e terminou com milagres que desafiaram tudo que uma família achava saber sobre limitações e possibilidades. Prepare-se para descobrir como uma mulher simples, armada apenas com amor incondicional e uma sabedoria que a universidade jamais ensina, conseguiu quebrar barreiras que 3 décadas de medicina especializada não haviam sequer arranhado. Se você acredita no poder transformador das pequenas atitudes genuínas, deixe seu like neste vídeo. Sua energia positiva faz diferença na vida de quem assiste. E nos conte nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Queremos conhecer cada pessoa que faz parte desta jornada de esperança conosco. Ative o sininho das notificações, porque histórias como esta merecem ser compartilhadas com quem também acredita que nunca é tarde para enxergar milagres onde outros veem apenas obstáculos. Era uma manhã de março, daquelas em que o outono paulistano ainda flerta com o verão, quando Rosa Maria da Silva cruzou pela primeira vez os portões imponentes da residência Almeida. Seus 52 anos de vida haviam sido marcados pela simplicidade digna de quem aprendeu a encontrar riqueza nas coisas que não se compram, no sorriso de um filho, na gratidão de um vizinho ajudado, na satisfação do trabalho bem feito. Viúva, há 5 anos, Rosa trazia no peito o peso silencioso de quem criara 2 filhos sozinha, mas também a força inabalável de quem descobrira que o amor materno pode mover montanhas. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho doméstico, seguravam apenas uma pequena bolsa de couro surrada e um coração cheio de esperança. Ela precisava daquele emprego, não apenas para sustentar Carlos, seu filho de 16 anos com síndrome de Down, e Fernanda, de 14, mas para reconstruir uma vida que a partida precoce do marido havia deixado em pedaços. O que Rosa não sabia, enquanto seus passos ecoavam hesitantes no hall de entrada, revestido de mármore italiano, era que não tinha vindo apenas trabalhar. Havia sido guiada por um propósito maior que ela mesma ainda não compreendia. A mansão dos Almeida se estendia por 4 andares e ocupava um quarteirão inteiro no bairro mais nobre de São Paulo. Cada ambiente respirava uma opulência que Rosa jamais havia presenciado. Lustres de cristal tcheco que valiam mais que uma casa, tapetes persas centenários, obras de arte originais que ela reconhecia vagamente das capas de revistas. A piscina olímpica refletia o céu como um espelho líquido perfeito, cercada por jardins que mais pareciam obras de paisagismo de museu. Mas havia algo perturbadoramente estranho naquela beleza toda. Um vazio palpável que nem todo o luxo conseguia preencher.
Um silêncio pesado, quase físico, que parecia grudar nas paredes como uma presença invisível, mas opressiva. As meninas ficam no segundo andar, explicou Dona Conceição, a governanta que trabalhava na casa há 22 anos. Mulher de 58 anos, magra e elegante, ela carregava nos olhos uma mistura complexa de carinho maternal e melancolia profunda. São especiais, sabe? Nasceram sem poder ouvir o mundo. O senhor Eduardo, bem, ele faz o que pode por elas. Mais do que pode, na verdade. Rosa assentiu, mas algo em seu peito se contraiu. Havia uma tristeza nas palavras da governanta que transcendia a questão da surdez das moças. Era como se toda aquela casa suspirasse por algo que décadas de riqueza jamais conseguiriam comprar. Elas são quietas, continuou Dona Conceição, guiando Rosa pelos corredores. Passam a maior parte do tempo no quarto, lendo, desenhando. Marina toca piano às vezes. São boas moças, nunca deram trabalho. Só que a mulher hesitou, como se pisasse em terreno proibido. Às vezes olho para elas e penso que há muito mais ali dentro do que qualquer um imagina. O tour pela mansão revelou não apenas luxo, mas um isolamento cuidadosamente arquitetado. O segundo andar, onde viviam as gêmeas, era praticamente um apartamento independente. 2 quartos, sala privativa, um pequeno escritório e até uma cozinha compact, que nunca era usada. Era como se tivessem criado um mundo à parte dentro da própria casa. O senhor Eduardo viaja muito a negócios, explicou Conceição. Às vezes fica semanas fora. Quando está em casa, ele cuida para que elas tenham tudo o que precisam. Médicos, terapeutas, professores particulares. Tudo do melhor. Rosa percebeu o que não estava sendo dito. Cuidado não necessariamente significa conexão. Proteção pode se tornar prisão. E às vezes ter tudo pode significar não ter a única coisa que realmente importa. Marina e Helena Almeida viviam numa rotina que mais parecia um ritual elaborado de isolamento voluntário. Acordavam às 9 da manhã, tomavam café juntas numa mesa posta com porcelana fina, passavam as manhãs cada uma absorta em suas atividades solitárias. Marina compunha ao piano, perdida em melodias que só ela sentia através das vibrações. Helena desenhava histórias silenciosas em cadernos que se acumulavam nas prateleiras de seu quarto. 2 mulheres de 35 anos vivendo numa adolescência eterna, que a superproteção paterna havia cristalizado no tempo. Eduardo Almeida, aos 67 anos, era um gigante dos negócios e um órfão emocional como pai. Desde que Maria Cecília morrera no parto das gêmeas, uma tragédia que ele carregava como uma culpa pessoal e intransferível. Ele se entregara obsessivamente ao trabalho. Cada milhão conquistado parecia uma tentativa desesperada de compensar a sensação de fracasso que o acompanhava desde aquela madrugada terrível no hospital. Elas são frágeis, repetia ele como um mantra para qualquer pessoa que ousasse questionar por que 2 mulheres adultas, formadas e inteligentes, não tinham autonomia, não trabalhavam, não se relacionavam socialmente. O mundo é cruel demais para quem não pode se defender. Mas Eduardo não compreendia que a verdadeira fragilidade de suas filhas não estava na surdez. Estava na prisão dourada que seu medo paterno havia construído ao redor delas. Marina sonhava em conhecer o mar, mas nunca saíra dos jardins da propriedade. Helena fantasiava sobre viajar, conhecer outras culturas, mas sua experiência de mundo se limitava aos livros e documentários que consumia vorazmente. As irmãs criaram uma linguagem própria ao longo dos anos, um sistema complexo de gestos íntimos que apenas elas compreendiam completamente. Riam juntas de piadas silenciosas sobre a vida que observavam pela janela. Choravam abraçadas quando a solidão apertava demais nos fins de tarde. Eram absolutamente completas uma na outra e absolutamente invisíveis para o resto do universo.
Eduardo chegava de suas viagens de negócios carregado de presentes caros, joias, roupas de grife, gadgets tecnológicos de última geração. Beijava as filhas na testa como se fossem eternas crianças de 5 anos. Perguntava à governanta se elas tinham comido bem, se tinham tomado as vitaminas prescritas pelo endocrinologista, se o fisioterapeuta havia comparecido. Mas nunca, jamais em 35 anos, tentara verdadeiramente conversar com elas. Como poderia? Na construção mental de Eduardo, suas filhas eram seres frágeis que precisavam ser protegidos, não indivíduos complexos com opiniões, sonhos e capacidade de contribuição. Ele as amava profundamente, mas as amava como se ama um bem precioso numa redoma de vidro, observando à distância, admirando, protegendo, mas nunca tocando verdadeiramente. As gêmeas, por sua vez, haviam aprendido a interpretar os códigos não verbais da própria família. Sabiam que sua presença causava desconforto em visitantes. Percebiam a piedade disfarçada nos olhares de médicos e terapeutas. Sentiam o peso do silêncio constrangido que pairava sobre jantares familiares nos raros momentos em que Eduardo estava em casa. Então, se refugiavam em seu mundo particular, onde Marina podia ser a compositora brilhante que era, onde Helena podia ser a contadora de histórias visuais que sempre fora. Um mundo rico em criatividade e emoção, mas perigosamente isolado da realidade externa. À noite, deitadas em suas camas individuais, no quarto que dividiam desde crianças, elas às vezes ficavam acordadas por horas, comunicando-se através de seus sinais secretos sobre os sonhos que nunca poderiam realizar. Marina fantasiava sobre tocar piano num teatro cheio de pessoas que realmente a ouvissem, não com os ouvidos, mas com o coração. Helena imaginava suas ilustrações decorando livros infantis, levando alegria para crianças ao redor do mundo. Mas eram apenas fantasias noturnas. Manhã após manhã, a realidade as receberia de volta. Duas mulheres brilhantes, aprisionadas não pela surdez, mas pela subestimação sistemática de todos ao seu redor. No terceiro dia de trabalho, Rosa estava encerrando as atividades da manhã na cozinha quando algo a fez interromper o que fazia. Não era bem um som, era uma sensação, uma vibração quase imperceptível que parecia emanar do andar superior. Subiu as escadas, movida por uma curiosidade que ela mesma não conseguia explicar. O que encontrou no segundo andar mudaria tudo. Marina estava sentada ao piano de cauda Steinway & Sons, um instrumento que custara mais que Rosa ganharia em 20 anos. Mas não era o valor do piano que impressionava, era a intensidade com que a moça tocava. Seus dedos dançavam pelas teclas numa composição que jamais seria ouvida por ela mesma, mas que Rosa sentiu como um punhal direto no coração. A música que Marina criava era simultaneamente a coisa mais bela e mais triste que Rosa jamais presenciara. A moça tocava de olhos fechados, corpo balançando suavemente no ritmo que sentia através das vibrações do instrumento. Havia uma dor poética naquela melodia, como se cada nota fosse uma lágrima transformada em som. Quando Marina abriu os olhos e viu Rosa parada na porta, seus dedos congelaram sobre as teclas. Por 35 anos, todas as vezes que alguém a descobria tocando, via o mesmo padrão. Primeiro o constrangimento, depois a piedade, por fim o afastamento educado. Ela se preparou para mais uma repetição do ritual, mas Rosa não se afastou. Não assumiu a expressão piedosa que Marina conhecia tão bem. Em vez disso, fez algo que nunca havia acontecido. Se aproximou lentamente e com um cuidado quase reverencial, colocou a mão sobre a lateral do piano. Sentiu as vibrações que Marina criava e sorriu. Depois, numa atitude que surpreendeu até a si mesma, começou a bater palmas suavemente no ritmo da música. Seus olhos fixos nos de Marina, com uma expressão que a moça jamais havia visto direcionada a ela.
reconhecimento, respeito, genuína admiração. Pela primeira vez em 3 décadas e meia, alguém aplaudia a música de Marina Almeida. Marina olhou para Rosa com uma mistura de surpresa, emoção e algo que havia quase esquecido que existia: esperança. Suas mãos voltaram hesitantes às teclas, mas desta vez ela tocou olhando diretamente para Rosa, como se finalmente tivesse encontrado sua primeira plateia verdadeira. A música que emergiu naquele momento era diferente da anterior. Ainda carregava emoção profunda, mas havia algo novo. Havia alegria, havia comunicação, havia a descoberta mágica de que sua arte podia tocar outra pessoa. Helena apareceu na porta, atraída pelo movimento incomum. Viu a irmã tocando com uma expressão que não presenciava há anos, pura felicidade, e Rosa aplaudindo com lágrimas nos olhos. Algo despertou em seu próprio peito, a possibilidade de que talvez suas criações também pudessem ser vistas, compreendidas, apreciadas. Correu para seu escritório e voltou com um dos grandes cadernos onde desenhava. Com mãos trêmulas de ansiedade e esperança, mostrou para Rosa seus desenhos. Famílias abraçadas, crianças correndo em campos floridos, casais dançando, pessoas se conectando de 1000 maneiras diferentes. Rosa folheou o caderno com o cuidado reverencial de quem manuseia algo sagrado. Cada página revelava não apenas talento artístico extraordinário, mas uma compreensão profunda da condição humana. Eram as criações de alguém que havia passado décadas observando a vida de longe, mas que a compreendia com uma clareza que poucos possuíam. Que obra de arte! Disse Rosa em voz alta, esquecendo momentaneamente que as moças não podiam ouvi-la. Mas elas viram o brilho genuíno em seus olhos, a forma como ela segurava o caderno como se fosse um tesouro, a sinceridade absoluta em sua expressão. E pela primeira vez em suas vidas adultas, Marina e Helena Almeida sentiram-se verdadeiramente vistas por alguém de fora de seu mundo silencioso. Os dias que se seguiram trouxeram uma série de pequenas revoluções que, somadas, começaram a transformar a atmosfera da mansão inteira. Rosa descobriu que Marina e Helena não apenas tinham criado um sistema sofisticado de comunicação própria, elas ansiavam desesperadamente por expandir sua capacidade de se expressar para o mundo externo. Durante as tarefas domésticas, Rosa começou naturalmente a incorporar gestos comunicativos, acenar para cumprimentar, apontar para objetos enquanto os nomeava, usar expressões faciais exageradas para transmitir emoções básicas. As gêmeas respondiam com um entusiasmo crescente que contagiava até mesmo Dona Conceição. Marina começou a mostrar para Rosa suas composições musicais completas, tocando trechos diferentes e observando atentamente as reações da nova funcionária. Cada vez que Rosa sorria, aplaudia ou demonstrava emoção, Marina arquivava aquela informação, aprendendo a ler sua música através dos olhos de outra pessoa. Helena, por sua vez, começou a criar retratos de Rosa trabalhando pela casa. Não apenas desenhos técnicos, mas capturas emocionais que revelavam como ela enxergava a dignidade e a gentileza da mulher simples que havia entrado em suas vidas como um presente inesperado. Rosa, natural pedagoga, sem nunca ter pisado numa faculdade, revelou-se uma aprendiz incrivelmente rápida. Começou a imitar e incorporar gestos que as irmãs usavam entre si, criando uma ponte rudimentar, mas efetiva de comunicação. Quando Marina tocava algo alegre, Rosa dançava discretamente. Quando Helena mostrava um desenho melancólico, Rosa assumia uma expressão compreensiva e tocava suavemente o braço da moça. Uma manhã, Rosa trouxe para o trabalho um pequeno espelho de bolsa que pertencera à falecida esposa. Mostrou às gêmeas como podiam usar a reflexão da luz solar para criar padrões luminosos nas paredes do quarto. Foi uma brincadeira aparentemente simples,
Mas para Marina e Helena foi como descobrir uma nova forma de linguagem visual. Elas passaram horas inteiras criando conversas de luz, desenvolvendo um código onde diferentes padrões de reflexão correspondiam a sentimentos, ideias, até pequenas histórias. Rosa participava ativamente, criando seus próprios padrões e respondendo às criações das moças. Pela primeira vez em décadas, risadas genuínas ecoaram pelos corredores do segundo andar. Dona Conceição observava tudo com sentimentos conflitantes. Por um lado, sentia uma alegria genuína ao ver as meninas, como ainda as chamava, mais animadas e participativas do que jamais haviam estado. Por outro, carregava uma preocupação crescente. "Rosa, querida", disse ela numa tarde, enquanto preparavam o jantar juntas. "É maravilhoso ver as meninas tão felizes, mas não se esqueça do seu lugar. O senhor Eduardo tem ideias muito específicas sobre como elas devem ser cuidadas. Ele contratou os melhores especialistas do país. Tem métodos, rotinas, terapias aprovadas." Mas Rosa não conseguia parar. A cada dia descobria uma nova faceta da inteligência e sensibilidade das gêmeas que a deixava impressionada. Marina não apenas tocava piano, ela compunha peças complexas que demonstravam compreensão sofisticada de teoria musical. Helena não apenas desenhava, ela criava narrativas visuais intrincadas sobre relacionamentos humanos, psicologia social, até comentários sutis sobre política e economia que absorvera através de leituras vorazes. Elas eram duas mulheres brilhantes, cultas e criativas, aprisionadas não pela surdez, mas pela subestimação crônica de todos ao seu redor. Em 2 semanas, Rosa havia se tornado parte integral da rotina das irmãs. Elas a esperavam ansiosamente pela manhã, incluíam-na em suas atividades criativas e, pela primeira vez em suas vidas adultas, tinham alguém com quem compartilhar suas produções artísticas além uma da outra. A transformação era sutil, mas profunda. As gêmeas caminhavam mais eretas, sorriam com mais frequência, até mesmo sua postura corporal irradiava uma confiança que não possuíam antes. Era como se décadas de invisibilidade social estivessem sendo gradualmente curadas pela simples experiência de serem vistas, ouvidas e valorizadas. Eduardo Almeida retornou de uma viagem de negócios de 10 dias numa quinta-feira chuvosa de abril, esperando encontrar sua casa exatamente como sempre a deixava, silenciosa, ordenada, suas filhas ocupadas com as atividades prescritas pelos especialistas. Em vez disso, foi recebido por algo que o perturbou profundamente: o som de risadas ecoando pelo corredor do segundo andar. Subiu as escadas com passos pesados, movido por uma mistura de curiosidade e alarme crescente. O que encontrou na sala privativa das filhas foi uma cena que desafiou completamente sua compreensão do mundo que havia cuidadosamente construído para elas. Marina estava ao piano, mas não tocando sozinha como sempre fizera. Rosa estava sentada numa cadeira ao lado e elas pareciam estar conversando. Gestos fluindo entre elas, expressões faciais animadas, uma comunicação genuína acontecendo de uma forma que Eduardo jamais presenciara. Helena estava no chão, cercada por dezenas de desenhos espalhados, mostrando suas criações para Rosa e explicando cada uma através de uma linguagem gestual que Eduardo não reconhecia. As 2 mulheres, sua filha e a empregada, estavam absortas numa conversa visual complexa, rindo de algo que ele não podia compreender. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz cortou o momento como uma lâmina gelada. O sorriso desapareceu instantaneamente dos rostos de Marina e Helena. Rosa se levantou rapidamente, percebendo a tensão que havia preenchido o ambiente como uma nuvem tóxica. "Desculpe, Sr. Almeida", disse ela, tentando manter a voz calma. "Eu estava apenas..."
Você estava assumindo responsabilidades que não são suas. Ele a interrompeu, a voz carregada com a autoridade que intimidava diretores de multinacionais. Minhas filhas recebem cuidados médicos especializados. Elas têm rotinas terapêuticas específicas, prescritas por profissionais qualificados. Não precisam de brincadeiras. Eduardo olhou para Marina e Helena, que haviam recuado para suas posições habituais. Olhares baixos, postura submissa, o brilho de vida que Rosa havia despertado se apagando como velas sopradas pelo vento. Elas são frágeis, continuou ele, mais para si mesmo que para Rosa. Precisam de estabilidade, rotina, proteção, não de estímulos que podem confundi-las ou criar expectativas irreais. Rosa sentiu algo se revoltando dentro de seu peito. Olhou para Marina e Helena, vendo a frustração e tristeza voltando aos seus rostos como uma máscara familiar. E algo dentro dela se recusou a aceitar aquela injustiça. Com todo respeito, Sr. Almeida, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza que encontrou em sua própria voz. Suas filhas não são frágeis. Elas são inteligentes, talentosas e capazes de muito mais do que o senhor imagina. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter substância física. Eduardo encarou Rosa com um olhar que havia construído seu império financeiro. Frio, calculista, absolutamente implacável. Você é uma empregada doméstica, disse ele devagar, cada palavra pesada como pedra. Não é médica, não é terapeuta, não é especialista em deficiência auditiva. Minhas filhas têm limitações graves que você simplesmente não tem qualificação para compreender. Não confunda boa intenção com conhecimento profissional. As palavras atingiram Rosa como golpes físicos, mas ela não baixou os olhos. Elas não têm limitações, senhor. Elas têm potencial que nunca foi reconhecido. Eduardo estava prestes a explodir quando Marina fez algo que congelou todos na sala. Levantou-se lentamente, caminhou até o piano com uma determinação que o pai jamais havia visto em seus gestos e começou a tocar. Não era uma melodia qualquer. Era a Ave Maria de Schubert, executada com uma técnica impecável e uma profundidade emocional que fez Eduardo parar no meio de sua repreensão. A música preencheu o silêncio com uma beleza tão pura que por um momento ele esqueceu sua raiva. Mas Marina não havia terminado. Quando a peça clássica acabou, ela transitou suavemente para uma composição própria, algo que Eduardo jamais soubera que existia. Uma melodia que falava de solidão, de anseios não expressos, de um coração que pulsa forte atrás de muralhas invisíveis. Quando a música terminou, Marina olhou diretamente para o pai. Os gestos que aprendera com Rosa, disse algo que Eduardo não compreendia tecnicamente, mas que era claramente direcionado a ele. Havia súplica em seus olhos, mas também uma determinação adulta que ele nunca havia reconhecido. Helena se juntou à irmã, carregando um dos grandes cadernos de desenho. Abriu numa página específica e mostrou ao pai. Era um retrato dele, mas não como o empresário bem-sucedido que o mundo conhecia. Era como uma criança perdida, cercada por muralhas que ele mesmo havia construído, olhando através das grades para duas figuras femininas que se afastavam na distância. Eduardo olhou para o desenho por um longo momento que pareceu se estender pela eternidade. Quando levantou os olhos, havia lágrimas neles, lágrimas que ele não derramava desde o dia em que Maria Cecília havia morrido. Vocês não entendem, murmurou, a voz quebrada por uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Eu preciso protegê-las. Perdi a mãe de vocês. Não posso perdê-las também. O mundo é cruel demais com pessoas diferentes. Rosa deu um passo à frente, sua própria raiva se dissolvendo diante da dor real do homem. O senhor está certo, Sr. Eduardo. O mundo pode ser cruel, mas escondê-las dele não é proteção. É uma prisão diferente, mais sutil, mas ainda assim uma prisão. E elas têm tanto a oferecer.
Como você pode saber? Eduardo a interrompeu, mas sua voz havia perdido a arrogância anterior. Como uma empregada pode entender o que médicos especialistas levaram anos para explicar? Foi então que Rosa percebeu que tinha chegado o momento de revelar sua própria verdade. Porque eu também tenho um filho especial, Sr. Eduardo. As palavras saíram de Rosa com uma calma que ela não sabia que possuía. Eduardo franziu a testa. Marina e Helena fixaram os olhos nela com atenção total. Meu Carlos nasceu com síndrome de Down há 16 anos, continuou Rosa, a voz ganhando força conforme revelava a verdade que havia guardado desde que chegara à mansão. Quando ele nasceu, os médicos me disseram para não esperar muito, que seria melhor interná-lo numa instituição especializada, que eu, uma mulher simples, não tinha estrutura emocional nem intelectual para cuidar de uma criança especial. Ela respirou fundo, as memórias daqueles primeiros anos difíceis voltando com clareza dolorosa. Escolhi acreditar no meu filho em vez de acreditar nas limitações que outros impunham a ele. Hoje, Carlos lê melhor que muitas crianças normais de sua idade. Ajuda nas tarefas de casa, tem responsabilidades, opiniões próprias. Vai se formar no ensino médio ano que vem. Não porque eu ignorei sua condição, mas porque enxerguei suas possibilidades além dela. Eduardo a ouvia com uma atenção que não demonstrava há anos, por nada que não fosse relacionado aos negócios. Quando cheguei aqui e conheci Marina e Helena, continuou Rosa, reconheci imediatamente o que havia visto no meu Carlos quando ele era pequeno. Potencial extraordinário, aprisionado pelo medo alheio. Ela se aproximou da poltrona onde Eduardo estava sentado. Suas filhas não são diferentes porque são surdas, senhor. São extraordinárias, apesar de todas as barreiras que o mundo, e talvez o senhor mesmo, com a melhor das intenções, colocou diante delas. A revelação seguinte foi ainda mais impactante. Rosa havia aprendido Libras, língua brasileira de sinais, anos atrás, quando ainda era casada. Uma vizinha surda havia se mudado para seu bairro, e Rosa, movida pela mesma compaixão natural que a caracterizava, decidira aprender a se comunicar com ela. Depois que Carlos nasceu, descobri que muitas crianças com síndrome de Down têm amigos surdos nas escolas especiais, explicou Rosa. Aperfeiçoei meu conhecimento em Libras para que meu filho pudesse se comunicar com todos os coleguinhas. Era importante para ele se sentir incluído num mundo mais amplo. Mas havia mais. Rosa revelou que, nos últimos anos, havia trabalhado voluntariamente numa instituição que atendia pessoas com diversas deficiências. Não tinha diplomas universitários, mas tinha algo que muitos especialistas não possuíam: a experiência prática de viver, criar e amar alguém que o mundo considerava limitado. Posso ensinar Libras para Marina e Helena, disse ela, a voz carregada de esperança genuína. E para o senhor também, se quiser. Elas podem se comunicar com o mundo inteiro, senhor Eduardo. E o mundo pode finalmente conhecer essas duas mulheres incríveis que o senhor criou. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, processando não apenas as palavras de Rosa, mas a revolução completa de perspectiva que elas representavam. Eu sempre pensei, começou ele, a voz hesitante, sempre achei que estava fazendo o melhor para elas. Consultas médicas, tratamentos, terapias. Gastei fortunas tentando curá-las. O senhor gastou fortunas tentando transformá-las no que o senhor achava que elas deveriam ser, disse Rosa gentilmente. Que tal investir em descobrir quem elas realmente são? Foi nesse momento que Marina se levantou e caminhou até o pai. Com gestos claros e deliberados, usando o sistema que Rosa havia começado a lhes ensinar, ela disse algo que, mesmo sem compreender tecnicamente, Eduardo entendeu perfeitamente. Eu te amo, papai, mas preciso que você me veja. Helena se juntou à irmã, estendendo para o pai um desenho que havia feito naquela mesma semana. Era a família Almeida.
mas não como eram, como poderiam ser. 3 pessoas conectadas por linhas de luz, comunicando-se, compreendendo-se mutuamente. Eduardo segurou o desenho com mãos trêmulas, finalmente compreendendo que havia passado décadas protegendo suas filhas de um mundo que elas estavam prontas para transformar. 3 meses depois, Eduardo Almeida fez algo revolucionário. Decidiu apresentar suas filhas ao mundo. O aniversário de 36 anos das gêmeas seria celebrado com uma festa verdadeira, a primeira em suas vidas. Eduardo convidou sócios, amigos e, pela primeira vez, permitiu que Marina e Helena fossem as protagonistas genuínas de um evento social. Rosa havia dedicado aqueles meses a ensinar Libras para toda a família. Eduardo revelou-se um estudante surpreendentemente dedicado, movido por 3 décadas e meia de comunicação perdida com suas próprias filhas. No dia da festa, a transformação era visível. Marina havia composto uma peça especial, uma sinfonia que narrava a jornada de descoberta da própria família. Helena criara um mural artístico contando visualmente a história de pessoas que se encontram através da linguagem do coração. Quando os convidados chegaram, foram recebidos pelas próprias gêmeas, elegantes e confiantes, cumprimentando cada pessoa em Libras. Rosa permanecia próxima, traduzindo quando necessário, mas principalmente observando com orgulho maternal a metamorfose completa das 2 mulheres. O momento decisivo veio quando Eduardo pediu a atenção de todos. Com gestos ainda hesitantes, mas carregados de amor paternal, ele disse em Libras: "Estas são minhas filhas, Marina e Helena. Por 36 anos, pensei que estava protegendo-as do mundo. Na verdade, estava privando o mundo de conhecê-las." Marina se aproximou do piano e tocou sua composição especial, mas desta vez, algo mágico aconteceu. Helena posicionou-se ao lado da irmã, cantando a música em Libras, transformando cada nota em movimentos visuais que contavam uma história universal de família, perda, reencontro e redenção. Os convidados assistiam hipnotizados. Não era apenas música, era comunicação em sua forma mais pura, a arte transcendendo barreiras, a prova viva de que limitações existem apenas na mente de quem as impõe. Quando a apresentação terminou, o silêncio foi quebrado por aplausos emocionados. Eduardo olhou para Rosa e, usando os sinais que ela lhe ensinara, disse: "Obrigado por me ensinar a ver minhas filhas." 1 ano depois, a mansão dos Almeida era irreconhecível, não fisicamente, mas espiritualmente. Marina havia aberto uma escola de música especializada, ensinando piano para crianças surdas através de métodos que ela própria desenvolvera. Seu estúdio se tornara referência nacional, atraindo famílias de todo o país. Helena estabeleceu um ateliê de arte-terapia, onde suas ilustrações ajudavam pessoas a expressarem traumas e sentimentos que palavras não alcançavam. Suas obras começaram a ser expostas internacionalmente. Eduardo transformou parte de seus negócios numa fundação que oferecia recursos e oportunidades para pessoas com deficiência auditiva. Descobriu que usar sua riqueza para derrubar barreiras sociais era infinitamente mais gratificante que qualquer lucro já alcançado. Rosa tornou-se coordenadora pedagógica da fundação, formou-se em educação especial com bolsa integral custeada por Eduardo e hoje ajuda centenas de famílias a descobrirem o potencial oculto em seus entes queridos. A transformação das gêmeas do milionário nos lembra que os maiores milagres não caem do céu. Nascem no momento exato em que alguém decide enxergar possibilidades onde outros veem apenas obstáculos.